Olá, meus alunos, nós vamos fazer nesse vídeo a correção da nossa 14ª atividade de matemática. A primeira questão diz assim: Débora precisa selecionar entre as 8 equações que estão no quadro abaixo as que são do segundo grau. Vamos ajudá-la? Para uma equação ser do segundo grau, qual é a condição que deve prevalecer? O maior expoente da equação tem que ser 2. Quando não tem o expoente é 1. Então, o maior expoente tem que ser 2. Então, essa é uma equação do segundo grau. Letra B, não. Letra C, não é do segundo grau, porque o maior expoente é 3. Então, essa é a equação de terceiro grau. Letra C, o maior expoente é 2. Então, essa é uma equação do segundo grau. Essa daqui. Letra E, não. Letra F, sim, o maior expoente da equação é o 2. Letra G, o expoente aqui é 4. Então, a equação de quarto grau não é de segundo grau. E a letra H, aqui quando não tem o expoente é 1. E aqui eu escrevi errado, aqui não tem nada. Então, essa daqui não é uma equação. Então, quais são as equações de segundo grau? Letra A, D e letra F. Questão 2. Nas equações de segundo grau abaixo, determine quais são incompletas e completas. Para uma equação do segundo grau ser completa, ela tem que ser da forma ax² mais bx mais c igual a 0. Essa é uma equação completa. O padrão, você tem o valor do índice A, B e C. Se tiver os três termos, o A é o coeficiente do x². É quantos x² você tem. O B é o coeficiente, é o número que representa quantos x você tem. E o C é o termo sozinho, independente, que não tem a letra. Então, a letra A tem a parte do x², x do número sozinho? Sim. Então, ela é uma equação do segundo grau completa. Letra B, só tem a parte do x² e a parte do x. Então, ela é incompleta. Letra C, tem o x² e tem o número sozinho. Então, ela é incompleta. E letra D, 5x² menos 2x menos 10. Tem a parte do x², tem a parte do x e tem a parte do número sozinho, independente, igual a 0. Então, ela é completa. Então, todas são equações do segundo grau e cada uma com a especificidade. Questão 3. Agora, identifique os coeficientes A, B e C das equações do segundo grau a seguir. Lembre-se que a equação do segundo grau é da forma ax² mais bx mais c igual a 0. Então, letra A, 5x² mais 6x mais 5 igual a 0. O A é quantos x² você tem. O número que é quando não tem é 1, então A é 1. O B é o que acompanha o x, é quantos x você tem? 6. E o C é o número sozinho, que é o 5. Quem é o coeficiente A dessa equação? É o que acompanha o x², 8. Quem é o B, que acompanha o x? 9. E quem é o C? O número sozinho não tem, então é 0. Letra C. Quem é o valor do coeficiente A? Quantos x² você tem? Menos 3. O B, que acompanha o x, quantos x você tem? Não tem, 0. E o C é o número sozinho, então é 25. Letra D. O A, quantos x² você tem? 5. O B, quantos x você tem? Menos 2. E o C é o número sozinho? Menos 10. 4. Uma das provas de Olimpíada de Matemática na escola de Carlos era criar uma situação que envolvesse o reconhecimento de uma equação de segundo grau como incógnita. Veja ao lado como Carlos se saiu. Assinale a alternativa que representa essa equação. O quadro diz assim: o quadrado de um número
que representa em anos a idade do meu irmão, menos o dobro desse número, é igual a 5 vezes o número aumentado de 8. Então, dessa fala, qual dessas equações que representa? Então, vamos ler novamente. O quadrado de um número. Você sabe que número que é esse? Não. Então, é x ao quadrado. Então, x ao quadrado. Então, a gente já pode saber que é a letra A ou a B. X ao quadrado. Então, o quadrado de um número que representa em anos a idade do meu irmão. Menos, menos o dobro. O que é dobro? 2 vezes. É igual a 5 vezes o número aumentado 8. Então, a resposta é a letra B. E por último, a questão 5. Paula calculou a soma dos coeficientes das equações. Aí tem as equações, são 4 equações. Pode-se afirmar que Paula achou a maior soma dos coeficientes em qual equação? Então, o que tem que se fazer? O que é coeficiente? É o valor de A, B e C. Então, ela pegou o valor de A, B e C e somou. E a sua resposta pede para saber qual é a maior soma. Então, qual é o valor do A nessa equação? É quantos x ao quadrado você tem? 1. O B, quantos x você tem? 5. E o C é o número sozinho. Então, eu vou pegar 1 mais 5 menos 7. 1 mais 5, 6. 6 menos 7, menos 1. Então, essa soma aqui deu menos 1 na primeira equação. Na equação segunda, o A é quantos x ao quadrado você tem aqui? É menos 1. O B, menos 2. E o C, 3. Então, eu vou somar menos 1, menos 2 e mais 3. Menos 1 e menos 2, menos 3. Menos 3 mais 3, 0. Equação terceira. Quantos x ao quadrado você tem? 1. O B, quantos x você tem? Menos 2. E o C, 2. Então, vamos somar. 1 menos 2 mais 2. 1 menos 2, menos 1. Mais 2, mais 1. 4. Quantos x ao quadrado você tem? Menos 2. Quantos x você tem que representa o B? O número que vem antes do x. 5. E o C é o número sozinho. Menos 4 você vai somar. Menos 2 mais 5, menos 4. Menos 2 e mais 5, 3. 3 e menos 4, menos 1. Então, dessas 4 equações, a soma, qual é a maior, então? A maior, então, é a equação 3. Então, resposta A maior soma dos coeficientes é a equação 3. Então, você tem que apresentar todos os cálculos e a resposta final nessa equação. Então, finalizamos aqui a correção da nossa 14ª atividade. Até mais, tchau, tchau.